Olá, minhas queridas, tudo bom? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trouxe uma suplementação para vocês que quem me segue lá pelo Instagram sabe que eu uso todo dia, e quem é do programa Menopausa Plena e acompanha o programa sabe que eu falo para vocês colocarem essa suplementação todos os dias, que para mulheres que passaram de 40 anos é fenomenal e você pode usá-la de manhã no seu shot matinal. Eu estou falando aqui de uma suplementação que eu também uso e que você pode usar. Essa suplementação, antes de eu entrar nesse assunto, eu queria que você me seguisse lá pelo Instagram, DR Guilherme Stefano. Lá eu posto sobre minha rotina, eu abro caixinha de pergunta para conversar com vocês, então me siga lá, DR Guilherme Stefano, lá no Instagram, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar do própolis, que é uma substância natural. O própolis é da natureza, que é feito pelas abelhas. Então, o própolis é uma mistura de pólen de cera, de resina, que tem ação, aí ele tem ações na colmeia das abelhas. Por exemplo, o própolis, não sei se você sabe, ele tem uma função em vedar a colmeia das abelhas. Ele tem uma função em manter a temperatura da colmeia das abelhas estável. Mas ele foi descoberto, por quê? Porque ele desinfeta o local onde a abelha rainha fica na colmeia. E foi por conta disso que o própolis começou a ser usado pelo ser humano, né? Foi por isso que começou a suplementação de própolis. Então ele desinfeta o local que a abelha rainha fica na colmeia. E ali ele foi visto um efeito antibacteriano, um efeito antiviral que era conhecido na natureza. E depois ele foi confirmado através de estudos que ele tem efeito antibacteriano, antiviral no ser humano também. E aí existem vários tipos de própolis: própolis verde, própolis vermelho. Por que existem esses tipos de própolis? Porque se a abelha é de um lugar, se a abelha utiliza uma determinada planta de algum lugar para fazer o própolis, para fazer essa resina, que vai ter características ali, que vai dar à colmeia ali uma proteção, que vai ser antibacteriano, antiviral, então ele precisa sair de algum lugar. Então, por exemplo, o própolis verde é aqui do Brasil e vem de uma planta que é o alecrim da terra. E por isso que ele é verde. Você vai ver nas lojas de própolis natural o própolis verde. Nos outros locais são usadas outras plantas para as abelhas ali da região, que fazem então os própolis de outras cores. Mas a grande verdade é: todos os própolis dividem várias características em comuns. Então, na verdade, não faz tanta diferença você suplementar o própolis verde ou o própolis vermelho. Eu vou mostrar aqui para você o que um pode ser melhor do que o outro. Qual ponto o própolis verde é melhor do que o própolis vermelho, por exemplo. Mas, em geral, as características são as mesmas, tá? O importante é você usar o própolis. E eu coloco ele todos os dias, 18 gotas no meu shot, com glutamina e metade de um limão espremido. Quem me segue no Instagram vê que eu boto todas as manhãs, praticamente, um vídeo meu fazendo shot lá. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos própolis. Quais são os tipos de própolis que a gente tem primeiramente? A gente tem, então, soluções, a solução aquosa e a solução alcoólica, e eu recebo muita pergunta: qual é o melhor? Aquosa ou alcoólica? A solução alcoólica usa o álcool para extrair os compostos fitoquímicos, os compostos que vão ser benéficos para a sua saúde, tá? Então, existe o alcoólico e o aquoso. A solução aquosa, que não usa álcool para extrair essas substâncias. Então, geralmente, quando você utiliza o álcool, você consegue extrair mais substâncias fitoativas daquele própolis. Por isso que tem gente que fala que a solução alcoólica é melhor do que a aquosa. Mas isso é só uma teoria, tá? Isso é só uma teoria, isso não é comprovado cientificamente. Além disso, por um outro lado, o própolis alcoólico ele tem um gosto mais amargo, ele é um gosto mais forte. Para você que tem um paladar mais infantil, ele não vai ser tão bom, não é muito tolerado por todo mundo. É o que eu uso. Eu uso o própolis verde com solução aquosa, mas ele não pode ser usado em alguns casos, por exemplo, gestante, enquanto o aquoso pode ser usado em gestante, entendeu? Então essas seriam as principais diferenças entre a cólica e a aquosa.
Além disso, a gente pode separar os tipos de própolis pela cor, como eu falei, o verde ou o vermelho. Então, existe o própolis verde, que é o que a gente tem praticamente em maior quantidade aqui no Brasil, porque ele é de uma planta brasileira, né, o alecrim da terra. Esse própolis tem uma quantidade de compostos bioativos muito grande, em especial tem 2 compostos que fazem com que ele, eu já adianto aqui, seja o meu preferido. Então, só o própolis verde, tá? Na maioria das pessoas, eu recomendo, tá? Por quê? Porque ele é rico numa substância chamada artepelin C. Artepelin C, que talvez seja uma das substâncias com maior poder anti-inflamatório da natureza. Da natureza. E também o própolis verde, ela é muito rica numa substância chamada apigenina. A apigenina ela é muito utilizada para quem? Para quem tem compulsão alimentar. Aquela compulsão noturna por doces à noite, por exemplo, o própolis é muito bom para isso. Aquelas pessoas que atacam a geladeira à noite. Então, eu prefiro usar o própolis verde por conta desses benefícios. Eu mesmo sinto que quando eu estou fazendo esse shot matinal todo dia, com frequência, às vezes eu esqueço, tá? Mas quando eu estou fazendo com frequência, minha vontade de doce, eu nem tenho tanta vontade de comer doce, tá? Além disso, como eu falei, existe o própolis vermelho. O própolis vermelho é tão bom quanto o própolis verde, tá? Mas ele é mais estudado pelos seus efeitos antioxidantes, anticâncer. Não significa que o própolis verde não tenha esses efeitos, tá? Mas o própolis vermelho ele é mais estudado nesse contexto. Então, muitas pessoas falam, o própolis vermelho é melhor, porque tem mais estudos aqui em relação a câncer, a anti-envelhecimento, por isso que as pessoas falam. Tá? Então, por que eu uso o própolis? Porque ele tem funções principais. É um potente anti-inflamatório, ajuda, por exemplo, quem tem dor, quem sofre com artrite reumatoide, com artrose. Então, a gente usa bastante aqui no consultório em pacientes que têm dores crônicas. Ele é um excelente antioxidante, além disso, principalmente o própolis vermelho, como eu falei, que é mais estudado para isso. Tá? Então, tem alguns estudos relacionando um própolis a uma menor chance de envelhecimento precoce, uma chance menor de você evoluir com alguns tipos de câncer. São estudos fracos, mas a gente precisa ser bastante sincero aqui. Esses estudos existem. Então, na presença de poucos efeitos colaterais, qual efeito colateral você pode ter com própolis? Praticamente nenhum. Então, eu vejo que, como tem poucos efeitos colaterais, e tem estudos que mostram isso, são estudos fracos, mas tem estudos, eu não vejo por que não usar esse ativo no seu dia a dia. Tá? Melhora o sistema imune, isso aqui é uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante que tem estudos robustos na literatura dizendo que quem usa própolis cronicamente, quando pega uma infecção respiratória, ela diminui o tempo que essa infecção fica na pessoa. Então, peguei uma sinusite, peguei uma gripe, um resfriado. Essa doença fica menos tempo na pessoa que usa própolis cronicamente. Vai menos ao hospital por conta dessas infecções. Então, assim, é uma coisa que eu uso muito. E tem, assim, estudos que eu queria que você prestasse atenção, principalmente no contexto da Covid-19. Tem resultados muito interessantes com o uso dessa substância. E aí, eu acho que, assim, é um ativo fenomenal para você usar, é um ativo muito legal, um ativo que eu uso com muita frequência e eu recomendo que você use também. Doutor, me fala quantas gotas você usa de própolis. A título de curiosidade, tá? A título de curiosidade. Eu uso 18 gotas do própolis. Eu uso 18 gotas de própolis por dia. Nesses estudos, um dos estudos que eu falei para vocês, foram 2 grupos que receberam o mesmo tratamento com própolis. Um desses grupos, de 40 pacientes, recebeu 400 miligramas de própolis, 200 miligramas pela manhã, 200 miligramas à noite. E o outro, além do tratamento padrão ali, recebeu uma dose dobrada, então 400 de manhã e 400 à noite. E aí, quando a gente foi analisar esses 3 grupos, a gente viu o seguinte: os grupos que tinham usado própolis tinham, nessa maior dose, foi capaz de reduzir a internação dessas pessoas por 7 dias. Tá? Então é isso, pessoal.
Eu uso 18 a 20 gotas. O própolis verde em cápsula, a gente pode usar nessas doses sugeridas, né? O extrato seco de própolis verde, ou a própolis verde em cápsula, 200 miligramas de dia e 200 miligramas de noite, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de me seguir lá no Instagram, Dr. Guilherme Stefano. E caso você queira alguma consulta, caso você queira ser minha paciente, vir aqui no consultório, o link está na descrição desse vídeo para você se tornar minha paciente, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.